Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é Caminhando pela Fé, confiando em Deus, mesmo sem ver. Amado, deixa eu começar aqui fazendo você raciocinar ou te fazendo uma pergunta que vai te ajudar nesse devocional de hoje. Você já se sentiu inseguro em algum momento da sua vida sobre o futuro? Ou teve dificuldades em confiar em Deus diante de uma situação difícil ou que não fazia sentido para você? Se a sua resposta foi que em algum momento da sua vida, seja agora, seja no passado, sua resposta foi sim, este vídeo e esse devocional de hoje é para você. E eu quero começar esse devocional de hoje para você que já se sentiu em algum momento inseguro ou teve dificuldades em confiar em Deus diante de alguma situação. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar comigo o nosso texto base de hoje, que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz assim: Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Vou repetir, você memoriza. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Amém, queridos? Quando nós falamos de fé, queridos, a fé é a certeza daquilo, a convicção daquilo que está por vir. Já diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Se a fé é aqui a certeza daquilo que está por vir, mas eu não vejo, não enxergo. Obviamente que o cristão ele deve andar por fé e não pelo que ele vê. Muitas vezes, queridos, nós queremos ver para crer. Nós queremos tocar, nós queremos ver, nós queremos ter certeza, vendo, crendo e apalpando. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé não depende do que enxergamos, e sim da certeza, da convicção de que é Deus que está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Então hoje nós iremos aprender como caminhar pela fé e confiar em Deus mesmo quando o caminho parece incerto e você não enxerga saída, você não enxerga solução. Amém? E eu quero começar, queridos, destacando dois pontos fundamentais. O primeiro é a fé nos convida a confiar. Repete comigo aí para você não esquecer. A fé nos convida a confiar. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, vai nos trazer algo interessante para que nós possamos aqui entender sobre a fé e como que ela nos convida a confiar. Exemplos bíblicos como esse que eu vou trazer agora nos ensina poderosamente. Olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha só, queridos, esse texto de Hebreus 11, 8, nos mostra que Abraão ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, da casa da sua parentela,
e, sem saber para onde iria, ele foi convidado a confiar em Deus por fé. E ele não tinha todas as respostas, mas ele decidiu confiar. Eu e você não temos e nem teremos as respostas para todas as situações que estamos passando ou pelas quais nós já passamos. Mas nós temos que decidir andar por fé. Quando o ser humano ele não fica satisfeito em não ter todas as respostas, esse é um caminho muito perigoso que pode levar ele a entrar num caminho de trevas. Mas quando você decide, mesmo sem respostas, você decide confiar em Deus, você pode ter certeza que a sua bênção será como a de Abraão. E eu te faço uma pergunta. Será que hoje você está vivendo uma situação onde você precisa confiar em Deus sem enxergar a solução? Sem enxergar o final? Sem ter as respostas? Ah, pastor, eu estou passando por uma situação onde eu não sei para onde ir, eu não sei que caminho tomar, eu não sei. Pois é, você está sendo convidado a confiar em Deus por fé, e não pelo que você está vendo ou sentindo. A fé não é sentimento, a fé não é tocar, a fé não é ver. A fé é confiar. Eu não sei o que você está passando e qual área da sua vida você deve estar tendo algum desafio. Mas eu sei que você é convidado a confiar por fé. A você poder andar por fé e não pelo que você está vendo. O segundo ponto, amados, que eu quero trazer aqui é o perigo de viver pelo que se vê. Pastor, mas é algo perigoso, não é ao contrário? Isso não deve me trazer mais confiança? Não. Olha o exemplo na Bíblia que nós vamos ver em Mateus capítulo 14, verso 30. Mateus capítulo 14, verso 30. Diz assim: Mas, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Aqui, amados, nós iremos lembrar de quando Pedro andou sobre as águas. Ele estava indo bem quando ele estava olhando para Cristo, quando ele estava andando por fé. Mas quando Pedro começou a afundar, ele só começou a afundar por causa que ele começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar para as circunstâncias. E aqui nós começamos a entender. Quando é que um cristão ele começa a afundar? Quando ele começa a olhar para as circunstâncias. Quando ele começa a olhar para a dor, para a doença, para o desemprego, para a situação financeira, para o problema familiar, para as situações que me envolvem. Quando eu olho para as situações, a tendência humana é realmente você ficar negativo, ou seja, você perder a confiança em Deus. Mas, quando você fixar os seus olhos em Cristo e não focar nas dificuldades, nas circunstâncias, nos seus sentimentos, você vai ter uma perspectiva, você vai ter um olhar espiritual na perspectiva da fé. Não um olhar físico na perspectiva da circunstância, das dificuldades, da doença, do que você está vendo ou sentindo. Mas quando você fixar os seus olhos em Cristo Jesus, você vai ter uma visão espiritual na perspectiva da fé. Mas daí você vai poder pensar assim: pastor,
eu entendi. Mas como que eu posso desenvolver essa fé? Como que eu posso desenvolver essa fé inabalável, essa fé que não me faz olhar para as circunstâncias, mas fixar os meus olhos em Cristo? Então eu vou te dar 4 situações, 4 dicas importantes. A quarta é um desafio. 3 delas é um conselho. O quarto é um desafio. Ok? Vou repetir. Vou te dar 4 dicas importantes. Dessas 4 dicas, 3 são conselhos importantíssimos, fundamentais, deve ser a sua base. E o quarto é um desafio para você mudar a sua situação hoje. Amém? Primeiro ponto, primeira dica. Orar e ler a palavra de Deus. Parece chover no molhado. Mas Romanos 10:7 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Dentro dessa dica de orar e ler a palavra, eu também vou me direcionar para aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. Aonde orar em línguas, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, já diz a palavra de Deus. Mas também, em Judas capítulo 1, verso 20, nos diz claramente que nós podemos edificar a nossa fé orando no Espírito. Orar no Espírito é a mesma coisa que orar em línguas. Então, você orar com seu entendimento, orar em línguas, ler a palavra de Deus, são atos, atitudes, ações que vão ajudar você a desenvolver uma fé inabalável. Amém? Segunda dica. Lembre-se das promessas que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus, queridos, em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus deixou na palavra dele, na Bíblia, na Santa Escritura, muitas promessas para mim e para você, para que elas se cumpram em nossas vidas. Então, Deus não falha. Somos nós que falhamos. Você precisa de ajuda, você pode anotar versículos que fortalecem a sua fé. Anote num papel, coloque na geladeira, coloque no seu computador, coloque no lugar onde você mais fica, para que sempre você medite sobre aquele versículo e aquele versículo passe a fazer sentido para você. Quarta dica, eu disse que era um desafio. E nesse desafio, eu desafio você, nesse momento, a pegar um papel, um pedaço de papel, um caderno e escrever. Escreva nesse papel o seguinte. Escreva no papel essa pergunta que eu vou colocar para você aqui. Qual é o desafio que você está enfrentando agora? Qual é o desafio que você está passando agora, que está desafiando você a andar por fé? Aquele desafio que está fazendo com que você possa confiar em Deus, mesmo sem ver. Anotou? Escreve lá qual é o desafio, qual é a situação. E depois, abaixo, você escreve, você vai procurar uma promessa bíblica que te encoraja nessa situação.
Se for um problema de enfermidade, você vai procurar lá no Google. Texto, você vai escrever assim lá no Google, texto bíblico para ser curado. Texto bíblico para doença. E você vai achar lá um texto bíblico, uma promessa bíblica que te encoraja nessa situação. Seja na doença, seja no emprego, seja nas finanças, seja na família, seja no casamento, seja em qualquer que for a área da sua vida. Ache, escreva esse texto bíblico que encoraje você nessa situação. Amém? Fez isso? Escreveu a pergunta qual é o desafio que você está enfrentando agora? Achou um texto bíblico que te encoraje nessa situação? Escreveu embaixo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai orar junto comigo agora, declarando essa promessa na tua vida. Você vai declarar essa promessa na tua vida. E você vai orar junto comigo, com fé. Você vai fazer a sua melhor oração nesses poucos minutos que nós vamos orar. E eu quero que você se lembre. Viver pela fé significa confiar que Deus está agindo, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está ouvindo e mesmo quando você não está sentindo nada. Deus sempre tem um propósito e um caminho para você. Amém? Enquanto você está se ajeitando aí, essa palavra falou poderosamente com você hoje? Falou? Qual promessa de Deus fortalece a sua fé hoje? Escreve lá nas mensagens do vídeo. Qual é a promessa de Deus que fortalece a sua fé hoje? Escreve lá nas mensagens do vídeo. E se essa palavra falou poderosamente com você hoje, eu peço a você que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que você possa receber mais devocionais como esse aqui. Amém? Vamos orar então? Pega aí o seu papel, pega aí a sua promessa, e eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua melhor oração junto comigo a partir de agora. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós tivemos, Pai, esse devocional, fizemos esse devocional, aonde nos convida a caminhar por fé, confiar em Ti mesmo sem ver, sem sentir, sem ouvir, confiar plenamente no Senhor e que todas as promessas que tem na Tua palavra para mim, já tenho sim através de Jesus e o amém. Eu não sei o que esse irmão, essa irmã respondeu através da pergunta, qual foi o texto bíblico que incentiva e o encoraja, mas eu sei, Pai, que o Senhor está lendo, que o pedido, a situação, o verso bíblico que os encoraja, a situação e o desafio que eles estão passando. Eu sei o que o Senhor está vendo, aquilo que eles escreveram, aquilo que está no coração deles. E eu apresento diante do Senhor, clamando ao Senhor, Pai, para que eles possam ser encorajados, fortalecidos, e que a partir desse momento eles venham ter a sua fé fortalecida e que eles possam confiar em Ti, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ouvir nada, mas se eles possam crer poderosamente que a Tua promessa, a Tua palavra é verdadeira e irá se cumprir no tempo determinado na vida deles. E que tudo seja para a honra e a glória, Pai, do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.